Começando mais um podcast Uniara. Só lembrando que os vídeos estão disponíveis na TV Uniara, nas plataformas do YouTube, Instagram e Facebook. Hoje o podcast Uniara recebe TT Viviani, fotógrafo do esporte amador e profissional de Araraquara. TT, é um prazer enorme recebê-lo. A Uniara agradece demais a sua presença aqui. O prazer é meu, né? Porque é uma honra estar aqui nessa universidade, que eu considero minha casa, né? Afinal de contas, eu estudei aqui, fiz direito, me formei, sou da turma de 86. E tudo que nós somos, nós carregamos do que aprendemos, né? O aprendizado com os professores da época, Dr. Paulo Sérgio, Dr. Rui Ribeiro. E também na nossa turma, nós temos orgulho do promotor Raul de Melo Franco, da nossa turma, José Carlos Porsani. E depois eu me inscrevi no OAB e voltei na Uniara, na primeira turma de jornalismo. Quer dizer, são 8 anos aqui dentro da universidade, pesquisando sempre na biblioteca, batendo papo com os funcionários, Gildásio, o Geraldo. Então tem muito assim vínculo com a Uniara, né? E também o que a Uniara presta para a cidade, o reitor Felipe Cabral Mauro, Fernando Mauro, o que eles proporcionam para a cidade na geração de emprego, de conhecimento, sensacional, né? Então eu venho aqui a reconhecer o trabalho da Uniara, né? Muito gratificante fazer parte dessa família, né? TT, você tem uma história muito grande no esporte amador, no esporte profissional da cidade. E você, por muitos anos, trabalhou na Associação Ferroviária de Esportes. Como é que foi o início da sua trajetória ali? Como é que tudo começou? Você falou assim, não, vou pegar uma máquina e vou lá no estádio da Ferroviária e vou fotografar o time. Como é que começou isso aí? Se for... É uma história longa, né? Mas eu posso dizer que o primeiro jogo da Ferroviária que eu fotografei foi em 1967. Portanto, eu sou de 55, né? Tinha 12 anos. Ferroviária e Portuguesa Santista, no Eurico Mursa, fui com meu pai, meus primos de Santos, e eu levei uma máquina, tirei 12 fotos, que era o filme branco e preto. Ferroviária ganhou 2-1. E no intervalo do jogo eu corri na alambrada ali na boca do túnel e tirei foto, né? Do Bebeto, Bazani saindo. Depois eu revelei. Lógico que eu dei as fotos pro Bazani, que tinha um consultório na Rua 2. E eu tratava os dentes lá. Meu pai era gráfico também, trabalhava na Gráfica Esgal, que era em frente ao consultório do Bazani. Então a gente tem esse vínculo com o Bazani de muitos anos. E depois eu sempre gostei de fotografia, trocando de máquina. Eu também fazia cobrança, tinha uma certa renda para comprar filme. E em 74, o Wilson Luiz, correspondente da Gazeta, ele falou que precisava de um repertório de fotos do elenco da Ferroviária. E pediu, né, para o Wellington Pinto autorizar as fotos. O Dr. Wellington autorizou e eu fui num treino com 3 filmes de 12 poses. E tirava foto individuais dos jogadores, alguns destaques como Freitas, pedia para ele controlar a bola, tal, erguer, fazer embaixadinha. E a máquina tinha que dar manivela, e os jogadores riam com o barulho da manivela, né? Daí a Chica. Então, começou assim. Aí nunca mais parei. E nesse mesmo ano também eu cobri os Jogos Abertos do Interior em São Bernardo do Campo. Naquela época tinha a SEA, Associação dos Cronistas Esportivos. Ainda tem, né? Serginho Martins ainda está cuidando. E eu fui escalado pelo Wilson Luiz, Dirceu Zampieri, para ir em São Bernardo. Mas só que eu tirei poucas fotos. Eu fui mais mesmo como correspondente. Ficava à noite telefonando para os jornais, né? Você tinha que telefonar um por um, né? Era tudo difícil, né? E no alojamento, o pessoal querendo dormir, eu gritando no orelhão, resultado de Ferroviária em São Caetano. Então, aí nunca mais parei, continuei assim. Legal. Sempre acompanhando o esporte, fotografando, escrevendo texto, sempre... E como é que era a sua relação com o Wilson Silveira Luiz? Porque o Wilson Silveira Luiz era uma lenda, na narração esportiva de Araraquara, né? Sim, um grande aprendizado, né? Um grande aprendizado com o Wilson Luiz, Dirceu Zampieri, que era o presidente da SEA, por sinal é meu tio, né? Irmão da minha mãe, Orávia, do Carmo Zampieri e Viviane. E o Wilson escalava também no esporte amador, né?
a rodada, Palmeiras, Benfica, Grêmio, Gracianalto, eram times fortes, né, que serviam os jogadores para a Ferroviária. E cada repórter ia cobrir um jogo, né? Eu ia num jogo do Palmeirinho, o Marcos Rocha, irmão do Pascoal, em outro, o Sérgio Pérez em outro, Fábio Santiago, e assim por diante, né? A gente cobria o amador e relatava, né? Durante a semana, como foi os jogos, escalações, arbitragem e tudo mais. E Wagner Bellini? Wagner Bellini, nosso famoso 3 em 1 também. Eu acompanhei o Wagner Bellini. Eu vi ele formar vários repórteres, né? Inclusive Beto Correia, Baldassari, tudo ali na escolinha do Wagner Bellini. E era polêmico também, chegava junto, acompanhava os jogos, sabia tudo sobre a Ferroviária, sabia se o pneu do ônibus estava calibrado ou não, a quilometragem do ônibus, se o time foi para o banco de trás, se foi metade para trás, metade para frente, se a Ferroviária estava no ataque, na defesa. O Wagner era um show de bola, né? Sensacional. Sensacional. Mas vocês eram uma equipe que trabalhava, eram vários fotógrafos que trabalhavam, várias pessoas participavam desse processo, não é? Antigamente, o protocolo da federação dos tempos modernos. Antigamente, você tinha que ter uma credencial, a própria diretoria autorizava, né, o pessoal a acompanhar os jogos no gramado. Então, tinha assim um certo descontrole, né? Às vezes, iam vários fotógrafos, dependendo do jogo, do campeonato. Quando ia perdendo o interesse, ia diminuindo, né? Às vezes eu ficava sozinho fotografando. Mas foi uma época boa. Eu posso aqui recordar Mário Henrique Zampieri, uma lenda aí do Imparcial, Francisco Rocatelli, da Unesp, acompanhou jogos com nós, o Elvis, que hoje está no Nordeste. Foram vários fotógrafos, né? E essa convivência a gente procura manter até hoje, né? Quando reencontra os amigos. Né? Para dentro do campo, assim, como foi a sua primeira experiência dentro do campo? Primeiro jogo, assim, que você fotografou do gramado? Então, é até difícil recordar, né? Foram tantos, né? Mas como eu acompanhava treino, né? Desde moleque, ia no coletivo, ajudava o Diede, porque o campo suplementar da Ferroviária treinava tipo do aspirante, ou os juniores na época. E o campo de cima, os profissionais. Eu ficava no campo de cima, às vezes o Diede me chamava, vai lá embaixo, chama o Muri, chama não sei quem. Eu descia o vestiário, ia lá, aquela emoção de ver aquele monte de chuteira e tal. Então, eu continuei indo na piscina também e acompanhando os treinos, então foi quase natural, assim. Eu lembro dos anos 77, eu já fotografava, 78, mais jogos profissionais, jogos difíceis, né? Eu assistia muito também, né? Praticamente todos os jogos da Ferroviária assistia. E dos anos 80, por exemplo, posso lembrar que a Ferroviária 81, ela formou um time assim mais caseiro com a molecada, era o Marinho Rão, o Claudinho Macalé, o Douglas lançando essa molecada. Aí dos anos 80 para frente eu já me firmei mais assim profissionalmente, sempre colaborando também com o Imparcial. Mas uma coisa interessante também, Alexandre, é que em 83 eu montei uma loja de fotografias no Mercado Municipal, no box 45 do lado do viaduto. Então o que acontecia? Eu fotografava jogos, normalmente na segunda-feira eu mandava as fotos por jornais e também colocaria algumas ali, né? Colocava em exposição, às vezes fazia um pôster. E criou um hábito dos jogadores irem lá na segunda e na terça-feira atrás das fotos, né? Isso aí durou um bom tempo. Depois eu continuei prestando serviço para a Ferroviária, da qual também fui conselheiro várias vezes. Sim. Então precisava fazer a documentação para registrar na federação a foto 3x4. E a pressa, né? Em ter o registro do jogador, o jogador chegava na cidade, o primeiro lugar que o Bazana levava era no Foto Viviano, pegava a foto 3x4 para levar para a federação. Então cheguei também a encaminhar fotos para os jornais, 3x4, mas era uma novidade, o jogador está ali, contratado, chegou o Rafael Camarota, chegou Marcão e outros, passavam ali no foto, foi uma época também legal. Quer dizer, extrapolava um pouco aquela relação sua
do futebol, né? Virou uma relação meio que profissional. Sim, profissional. As coisas meio que foram se mesclando no processo, né? Foi se mesclando, porque você vê uma relação de amizade também, né? Ali a gente, às vezes, até aconselhava o jogador que estava com a cabeça meio abaixo. Então a gente fez amizade. Então, por exemplo, fotografei o casamento do Paulinho Taiúa, do Marco Antônio, ele já estava no Corinthians. Ele me pagou com um cheque da agência Tatuapé. Fotografei do Fabrício. Então são histórias, né? Fotografava aniversário dos filhos do Nonoca ali no São Geraldo. O Nonoca era um humorista sensacional. O lateral esquerdo, era o lateral esquerdo, né? O lateral esquerdo, veio lá de Goiás. Aniversário dos filhos do César Mineiro também, uma lenda aí da Ferroviária, que está com escolinha lá em Guaxupé. Então a gente fez esse vínculo de amizades, né? E também registros para a federação, capacidade do estádio, pintura, numeração. Foram vários serviços prestados aí, carteirinha da diretoria. Então a Ferroviária estava tudo ali junto, né? Tudo junto e misturado. E assim, você pegou vários treinadores na Ferroviária, né? Sim. Você pegou Vaio Mota, Diede Lameiro. Sim, Diede Cilinho. Cilinho nem tanto, porque o Cilinho teve uma passagem curta aqui em 77, ele tentou renovar a Ferroviária. Mas eu lembro, sim, nessa sequência aí, o Fito Neves em 92. Fito Neves, isso. Toninho Moura é sensacional. Ele não gostava que jogador desse carrinho. Ele falou que futebol foi feito para se jogar em pé. Ele impunha uma estrutura ali, um toque de bola, um padrão de jogo. Ele formou praticamente o time que foi campeão da Copa Paulista, né, 2006. E depois veio o Edson Só, que fechou um esquema vencedor ali, vários jogos, sem perder. Já era mais sério, mais exigente, né? Mas foi esse convívio assim, com os treinadores, era mais assim à distância, né? Não era tão no dia a dia, né? Sim, o pessoal não interferia muito. Não, a gente sempre respeita, né? Porque você está trabalhando, você tem que respeitar o ambiente da comissão técnica, você sabe que são reuniões assim que não pode vazar, tem muitos assuntos que a gente tem que guardar, né? Respeitar. É mesmo? Né? Para você ter crédito ali, né? Você não vai dar um furo para se comprometer também. Então tem que respeitar. E a Ferroviária, lógico, eu só quero o bem da Ferroviária. Só quer o bem, né? Claro, com certeza. Não vou alimentar a intriga, jamais. Então, eu sou do lado positivo, da conciliação, da amizade. E você pegou uma fase um pouco ruim na Ferroviária dos anos 70 e depois veio uma fase um pouco melhor nos anos 80, onde a Ferroviária teve relativamente sucesso. Como é que foi para você trabalhar nesses dois períodos aí da Ferroviária? Porque, lógico que você está aí há todo esse tempo. A Ferroviária depois ficou 20 anos, mais de 20 anos sem jogar a Série A. Foram tempos ruins, assim, do ponto de vista esportivo falando, né? Como é que foi isso? É difícil assim você analisar, porque se você resumir, a Ferroviária tem 3 campeonatos da segunda divisão. Ganhou em 55, né? O campeonato terminou em 56, ganhou do Botafogo aqui, foi um jogo decisivo, né? 6-3, foi uma festa. O Bazzani, eu tenho um vídeo gravado do Bazzani, emocionado, contando. Ele fez 2 gols nesse jogo, né? Aí nós temos o acesso contra o 15 em 66 no Pacaembu. Também não pude ir, né? Era criança, mas tinha 15 anos, 11, né? Aí foi 1-1, né? No Pacaembu, os times ficaram lá alojados em São Paulo e 1-0 na final, 22 de dezembro de 1966. Já conversei com o Maritaca várias vezes, ele contou o gol, a versão dele, aquele gol foi contra, ele foi pela esquerda, tentou cruzar para o Fogueira que estava dentro do gol, o Nelson do 15 desviou. Aquela festa que esteve aqui em Araraquara, eu escutei pelo rádio, choveu, a torcida foi na estação esperar os jogadores, vieram aqui para o centro, caminhando embaixo de chuva. Então, em 2015 ela foi campeã. Da segunda pela terceira vez, alternativa. Então os títulos marcantes da Ferroviária são 3 da segunda divisão. Eu fui lá, estive lá, fotografei em Guaratinguetá, ganhamos de 1-0 em final de abril, né? Depois teve o jogo decisivo com o Guarani aqui, 0-0 para entrega da taça. E as 2 Copas Paulistas, né? 2006 e 2017, que foi na decisão contra a Inter. E a final, semifinais do Campeonato Paulista de 83, né?
de 85, desculpa, 85, aquele timão, Paulo Martins, Carrasco, Carlinhos, Marcão, e a bela campanha da Taça de Ouro de 83. Que, então, se você analisar, eu posso, assim, testemunhar 4 participações da Ferroviária no Campeonato Brasileiro, Taça de Ouro, Taça de Prata, Série C e Série D agora, e 4 divisões do futebol paulista, primeira, segunda, terceira e quarta. Nós disputamos a 4ª divisão, anos. Você cobriu a 4ª divisão? Cobri, foi onde apareceu o grafite, em 2001. Ele estava na Matonete disputando o Paulistão acabou no segundo semestre praticamente, o Gale prestou o grafite aí, colaborou com a Ferroviária, e a Ferroviária conseguiu acesso. Ela terminou em 5º, mas tinha um clube lá que não tinha estádio com capacidade. A Ferroviária voltou. E cobrir jogo na Série D é difícil, hein? Então, mas você vê bem, eu penso assim, todo jogo é importante. Se você está ali atento, fotografando, ele tem uma história naquele jogo. Sim. Ali pode ter um craque, um futuro jogador de seleção. Destino ninguém sabe, né? Sim, claro. Mas eu cubro futebol amador, várias copas interbairros, então a gente vê ali, na hora que a bola tá dividida ali, sai a faísca. Então, isso aí é o gostoso do futebol, né? É lógico que o torcedor quer a vitória, né? Mas o futebol também é amizade, é espetáculo, é conciliação, uma tarde descontraída, você vai na Fonte Luminosa, depois tomar aquele chopinho. Não, tem a resenha, o jogo não acaba, né? O árbitro continua, mas a partida continua ali, a resenha, os chopes, lógico. Então você tinha uma relação muito próxima com os jogadores, com alguns jogadores, né? Como é que era essa relação sua com os jogadores da Ferroviária? Porque muitas vezes os caras... Porque, por exemplo, hoje o cara vem aqui, ele assina contrato de 5 meses, 6 meses. E o cara não tem uma relação muito harmoniosa com a Ferroviária. O cara vem para cumprir um contrato. Ele começa em janeiro, começa o campeonato em fevereiro e fica até maio, junho, acabou o campeonato, o cara vai embora. Como é que era essa relação sua com os jogadores? Como é que foi a construção dessa relação? Então, como eu já disse, né? No caso, eu tinha a loja de fotografia, os jogadores também revelavam filmes, viagem, amizade. Eu preciso de uma foto de um aniversário, no caso de casamento. Atividade profissional, assim, que a gente vai criando um largo, né? No comércio, a gente tem, assim, vários clientes, né? E os jogadores eram clientes, assim, a mais, né? Mas a gente tinha aquela coisa da expectativa do jogo, de comentar o jogo. Teve uma época que o campeonato paralisou e eu lembro que os jogadores iam lá em 85 atrás de fotos, que às vezes eles levam para os parentes, né? Me lembra de eu contar uma do Pinheirense. Aí o que aconteceu? Eles comentavam, a Ferroviária estava sendo julgada no tribunal, o caso do Dama, né? Campeonato paralisado, o Corinthians queria a vaga, e o Dama tinha jogado nos juniores, tinha sido suspenso lá em Piracicaba, né? Contra o 15. E o Corinthians entendia que a Ferroviária utilizou ele de maneira errada, mas eram campeonatos distintos. Ele jogava no juniores e no profissional. O campeonato ficou paralisado, aquela história toda. E a Ferroviária contratou o Valé de Pierry lá. O Valé de Pierry, doutor Valé de Pierry, o advogado. Especialista em direito esportivo. E o tribunal ganhou, né? Uma diferença apertada. Foi um dia à noite. E durante a semana os jogadores iam lá e eles comentavam. Uns já estavam pensando em ir embora e os outros falaram, você não acredita? Nós vamos classificar ainda. Eles queriam foto para ir embora e outros já querendo ficar. Aí, com a decisão do tribunal, teve uma festa na cidade, teve até carreata no barril ali, né? Comemorando com chopps no barril, carreata na cidade. Foi legal. Mas esse mesmo Dama depois saiu da Ferroviária e foi jogar no Corinthians. Sim. Uma ironia da história. Mas acho que passou um certo tempo, né? O Dama foi campeão no Corinthians em 88, né? Foi campeão paulista, né? Campeão paulista, aquele gol do Viola, né? Inclusive eu já tive lá no Museu do Corinthians, né? Tem foto sua lá? Não. O Corinthians tem os times lá por ano, né? Então
Eu fui atrás de documento do Bazzani, eu perguntei para a monitora, né? Nós temos uma foto aqui do Bazzani. Ah, você não viu o pôster gigante? Foi lá, me mostrou, era o Basílio, né? Aí eu procurei lá na relação ano a ano, tinha o nome do Bazzani numa relação de todos os jogadores de 63, 64. Aliás, o Bazzani foi vendido para o Corinthians em 63 e ele estava em Medellín. Quando ele recebeu a notícia, ele teve que deixar a excursão da Ferroviária para se apresentar ao Corinthians. Mas voltando ao Pierense, para não esquecer, o Pierense também gostava de foto. Porque tem jogador que não gosta, né? Mas tem uns que gostam, quer mudar para parente. Então, o Pierense foi lá na loja e encomendou 3 pôsteres, né? 3 pôsteres. Aí ele falou, eu preciso essa aqui, que era ele sozinho, né? Meio corpo e tal. Pôster 50x60. Uma do time inteiro. Ele falou, eu quero uma do Cídio, né? Mostrando o cartão vermelho. Ele foi expulso, que ele pisou na cabeça da Taliba. Eu lembro desse jogo, aqui na fonte. Assim, aí ele falou assim, essa aqui é que é o principal. Ele gostava de mostrar que ele era viril, que ele era expulso. Mania do Pierense, né? E ele faleceu faz pouco tempo, né? Felizmente ele foi baleado, né? Não resistiu, ficou na cadeira de roda. Lá em Recife, né? Ele ia na praia de Recife, de cadeira de roda, mas ele marcou época aqui na Ferroviária. Eu lembro dele jogando. Era viril, chegava junto, ali na defesa. Uhum. O Serginho Chulapa tinha medo de jogar contra ele. Então, teve aquele jogo lá de São Paulo que eles foram expulsos, né? No Morumbi, com 3 minutos de jogo. Dizem, né? Que o Serginho Chulapa tinha. E era só o Serginho Chulapa, mas não tinha medo de ninguém, imagina. Tava até bandeira. Uhum. Então, e depois teve aquela briga dele com o Renato Gaúcho lá em... Mas com o Serginho Chulapa, os dois foram expulsos com 3, 4 minutos de jogo. E não podia ficar no banco, o Pinheirense foi para a arquibancada e o Serginho ficou rodando o Morumbi atrás dele. Não sei se foi ao acaso aí, se não se encontraram, mas o Serginho ficou rodando a arquibancada o jogo inteiro atrás do Pinheirense. Agora, aquela briga lá no Sul foi naquele jogo histórico de 3-1. Acho que o Douglas deve saber bem como foi essa briga. E a gente vê as imagens pela televisão ali, mas os jogadores contam que a televisão não... Essa imagem do Pinheirense invadindo o vestiário do Grêmio não consta, né? Nos melhores momentos que a gente vê. Mas o Renato Gaúcho deu uma rasteira ali no Pinheirense. Depois de tudo serenado, ele entrou lá no vestiário do Grêmio, lá tentando arrebentar a porta, etc e tal. E ao mesmo tempo também a Ferroviária saiu rápida do estádio, porque o voo estava marcado, né? Na sequência. E a Ferroviária também, a diretoria, o tesoureiro também queria economizar para aumentar o bicho, né? Então falou, vocês preferem ir embora, aumentar o bicho ou ficar, ter uma despesa? Eles resolveram vir embora no mesmo domingo à noite. Entendi. E como é que foi cobrir aquele time de 83 para você? Então, para mim acho que é até difícil, porque a gente está fotografando e torcendo ao mesmo tempo, né? Então tem uma hora que você se perde, né? Você pula. Se é um jogo neutro, você tem mais confiança. Mas a Ferroviária sempre é difícil você cobrir, assim, até hoje, né? Porque sai um gol, você já... Né? Êxtase total, bababá. E aí você prefere comemorar a tirar foto. Porque tem um lance ali, né? Então, fica difícil. Então, a hora que eu perder esse ímpeto, eu acho que eu paro de fotografar, porque aí não tem mais razão, né? Perdi a emoção. Porque aí você na hora do gol, você comemora e você não tira foto. E fica aquele delay. Aí quando você vai tirar foto, a foto já tá dentro do gol. Ou já tá no meio campo. Foi o caso do gol do Thiago Adam em Guaratinguetá. Eu estava atrás do gol. É difícil fotografar o pênalti, porque é uma foto que não, né? Você sempre fotografa a comemoração, ou o jogador batendo, nunca a rede com a bola estufando. É uma foto, né, que não tem muita graça, assim. Mas aquela eu falei, vou fotografar porque é histórica. Fiquei atrás do gol. O Thiago Adam chutou no canto direito do goleiro. E a bola furou a rede, foi embora. Eu não achava a bola. Eu nem sabia mais o que fazer. Foi gol, não foi? Aí os jogadores vieram comemorar em cima de mim, quase não tinha ângulo. Eu me afastava sem saber o que fazer, mexia na máquina. A torcida pulando. Eu falei, vou pra torcida. Aí fui lá fotografar a torcida. Uhum. Mas foi muita emoção, foi emoção. Era uma coisa assim, esperada, né?
A Ferroviária estava bem no campeonato, quer dizer, ela ia subir, assim, na minha concepção. E foi legal. Daí teve o jogo do Guarani, entrega das taças. A gente ficava ali acompanhando o excelente trabalho do Milton Mendes, né? Técnico. E ele conseguiu unir o grupo ali. Milton Mendes era português, né? Não. O português era o Sérgio Vieira. O Milton Mendes foi lateral do Vasco. Ele trabalhou em Portugal. Não. Tanto ele lembrei agora. Ele era de Portugal. Não, ele era brasileiro que trabalhou em Portugal e veio treinar a Ferroviária. Tanto é que ele indicou o Sérgio Vieira para a Ferroviária, que foi assistente dele no Atlético Paranaense, trabalharam junto. E a gente via na rua os jogadores uniformizados. Ele uniu o grupo, pediu respeito da cidade, ele distribuía ingressos no comércio, ele distribuía água para a torcida. É mesmo? Ele cativou ali, né? Ele criou um vínculo, né? E foi muito bom. Esse vínculo aí, hoje está mais difícil, né? Que não você está dizendo aí, o Campeonato Brasileiro, Série D. Estive sábado na Fonte Luminosa, fotografei o jogo. Eu também fotografo uma agência de São Paulo, né? Futura Press. Já há alguns anos, né? Então, o vínculo precisa restabelecer, né? Sim. E como é que é trabalhar com fotos hoje? Porque assim, tem muita tecnologia, né? Você usava uma lá atrás, aí com o tempo foi modificando os aparelhos, foi modificando as máquinas, e hoje é muito volátil, né? Porque você pega uma foto dessas e você põe numa rede social, como é que você vincula trabalho, renda, uma foto boa, por exemplo? Hoje... Como é que você vê isso? Hoje o fotógrafo, assim, independente no caso, ele... Tá difícil sobreviver. Ao mesmo tempo que aumentou a concorrência, porque a tecnologia criou mais, né, oportunidades. Você vê hoje também é legal, mulheres fotografando. A assessora do Flamengo é fotógrafa, estava aí no domingo, né? Então a máquina é mais leve, né? Antigamente, você precisaria fotografar e revelar o filme, certo? Sim. Era um sacrifício. Os fotógrafos vinham aqui para a Fonte Luminosa de São Paulo. Alguns revelavam no hotel a foto antes de ir embora, mandava por fax, alguma coisa. Antes mandavam um filme pela Cometa, pela empresa Cruz. O jornal ficava em São Paulo esperando chegar o filme, revelar a foto. A foto ia sair na segunda-feira, tudo bem, o jogo foi à tarde. E o equipamento era pesado, as máquinas de ferro. E a sensibilidade do filme era 400 asas, jogos noturnos, você tinha que revelar, puxar o filme, aumentar o tempo de revelação, diminuir a temperatura, pôr gelo para não granular. Era gostoso, era um sacrifício, né? E o filme colorido já era mais, né, difícil ainda, porque sem asa, depois veio 400 asas. Então, a fotografia hoje, a gente fotografa, você pode tratar a foto no celular e enviar pelo celular, com resolução alta, como documento. Eu prefiro ainda fotografar, descarregar no computador, tratar a imagem, legendar, né? Você está mandando foto para uma agência, eles estão recebendo foto do Brasil inteiro, né? Então precisa saber a legenda para a foto ser interessante, né? Tem que ter a legenda. E mandar. No meu caso, eu faço um roteamento do celular para o computador e consigo mandar razoavelmente bem quando tem 3 mil pessoas no estado. Agora, quando tem 10, 12 mil, já fica mais difícil. Eu fotografei Corinthians e Ferroviária 2019 na Arena Neoquímica. Fiquei o jogo inteiro tentando conseguir mandar uma foto. Porque a internet, a repetição não vence, né? Todo mundo usando, o estado inteiro usando a internet. Entendi. No caso do Corinthians, eles têm lá a internet própria do clube lá, que é mais rápido, né? O servidor próprio. Mas o fotógrafo está ali no campo, tem que se virar nos 30. Mas é legal. A gente fotografa o jogo e está mandando foto, né? O jogo inteiro. É rápido, né? É rápido. Entendi. E hoje você acompanha o esporte amador da cidade, você fotografa as competições aqui do atletismo. Ah, sim. Você fotografa as competições de natação. Enfim, o que o pessoal do esporte amador faz. Sim, eu sou funcionário público, né? Eu sou concursado
2008 eu entrei na prefeitura e eu cubro o esporte. Fotografo, acompanho jogos regionais aqui, fora, jogos abertos. E a gente vê o esforço, é legal, né? As equipes nossas aí competindo em alto nível. E o basquete, o basquete feminino do SESI. Agora tem o basquete do SESI, né? Tem, também, né? Tem. Então, o esporte em Araraquara, ele pulsa, né? Apesar das dificuldades, ele está aí, sempre na região. Nós podemos dizer que Araraquara, Franca e Ribeirão Preto dividem ali os títulos, né? Estão sempre disputando entre os 3 primeiros, né? É evidente que os jogos regionais, ele é disputado também por cidades de porte menor que acabam levando alunos, né? De educação física ali, forma o time. Tem um certo desnível, mas a Ribeirão Preto, Franca, Araraquara e Sertãozinho são muito fortes, né? Sempre ali disputando os 4 primeiros lugares. E o futebol amador da cidade também acompanha. Existe o futebol amador da cidade? Existe a competição? Por exemplo, o Santana continua jogando contra o Carmo? Existe isso ainda aqui? Então, o futebol amador de Araraquara, ele deu certo começou a retrair, assim, vamos dizer, no fim dos anos 90, né? Por que aconteceu isso? Foi um desgaste das ligas, né? Porque você tem que ter uma liga que tenha credibilidade, né? Que os clubes respeitam, tem orgulho. Eu sou da Liga Araraquarense de Futebol. Nós temos a Lefemara, né? Mas o que acontece também é que as ligas se complicaram, né? Eles não conseguiram manter as obrigações em dia de aluguel. E foi futebol amador teve a decadência também pela falta de rivalidade também, né? Porque o Palmeirinhas parou, o Benfica parou, o Estrela parou, o Grêmio parou. Porque é a mesma coisa você imaginar um futebol sem Corinthians e Palmeiras. Se um parar, o outro parar, não tem a rivalidade, não perde aquele estímulo da concorrência. E o futebol amador de Araraquara também teve problemas estruturais, né? Você vê que falta campo também, né? O Palmeirinhas foi vendido, né? O Estrela foi vendido, aí sobrou o Botânico. Agora o Dente de Leite, a prefeitura está renovando, né? É o primeiro gramado sintético, né? O Campo do Aco. Vamos esperar dias melhores. Hoje, por exemplo, o futebol amador é organizado pela prefeitura, né? A prefeitura, ela faz um edital, contrata a arbitragem e faz um campeonato assim, mais resumido, né? Nos últimos anos nós tivemos aí um campeonato assim, com eliminatórias diretas já. Baseando nisso que você está falando, baseando-se no que você anda me falando agora, é o seguinte: a gente tinha, naquele time de 83, a gente tinha Claudinho, Vica, Abelha, não vou citar outros aqui. Todos esses caras eram do futebol araraquarense, jogavam aí nas ligas, enfim e tal. E hoje a gente vê uma Ferroviária, não vou dizer assim que ela não tem vínculo com a cidade, tá? Mas muito distante ainda, né? Então, por exemplo, você tinha que... vou ver o jogo da Ferroviária. O Vica lá do São José vai jogar, eu vou no jogo. Como é que você vê essa relação hoje? Porque, assim, quando o esporte amador, do meu ponto de vista, quando o esporte amador, o futebol amador da cidade, ele não anda, ou anda, né, da forma como está... tem dificuldade em revelar jogadores para a própria Ferroviária. E aí a Ferroviária, vem um cara lá de não sei onde, aí vem o outro lá de não sei aonde, aí vem o outro lá de não sei aonde, vem outro lá do outro estado. Como é que você vê essa relação? Não, eu penso assim, o jovem, né? Você vê ele competindo, né? Não adianta você ir no campinho lá, o menino tá batendo bola, é habilidoso, mas precisa ver num jogo, né? O rendimento dele num jogo, que tem um árbitro, tem ali os times disputando um troféu, né? Mas eu vejo assim, o futebol amador de Araraquara, ele não parou, né? Tem o Interbairros ainda, tivemos a final, inclusive no estádio da Ferroviária recentemente, né? Teve finais aí do campeonatos da base na Ferroviária, sub-15, sub-17, sub-13. E, inclusive o neto do Milton Cardoso, do ex-presidente do ex-presidente, o Enzo Cardoso, filho do Robson, jogou, foi campeão nos pênaltis. Então a gente vê, é diferente da época, né? Nós temos que se adaptar à realidade, né? Os clubes têm que ser fortes também, né? E hoje manter um clube
com uniforme, a despesa é muito grande. Então, nós temos aqui em América um bom campeonato amador, que é do nosso lado, né? Tem um bom campeonato amador e o nosso está voltando. Eu acredito que vai voltar, sim. Depende muito, lógico, dos dirigentes, né? Nós temos o Operário, que tem um campo também, tem uma estrutura boa, ali no 8º Distrito Industrial. Então, acho que o futebol amador pode ressurgir a qualquer momento. Precisa ter estrutura, né? E interesse dos clubes também, né? Porque, na verdade, assim, do meu ponto de vista, você tem você cria um vínculo maior com a cidade quando você revela jogadores. Sim. Quando você revela jogadores que vêm da própria cidade, né? E aí você tem essa relação, né? E aí o cara vem aqui, por exemplo, vem aqui na Ferroviária, assina um contrato por 4, 5 meses, aí acaba o campeonato, o cara pega, vai embora, não tem vínculo nenhum com a Ferroviária, né? E aí você fica girando em torno dessa roda e você não tem um vínculo afetivo entre jogador e clube, na realidade. Então, né? Mas eu ainda vejo Araraquara assim como uma referência, principalmente na formação de atletas, porque a Ferroviária tem um selo formador, né, da CBF. Tem um projeto social, CBF Social, em frente do estádio. Aquele campo ali da Vila Ferroviária. Sim, da Vila Ferroviária. Ali a molecada está jogando. Tem o projeto das escolinhas e nós temos vários atletas aí, inclusive concursados, trabalhando nas escolinhas. E está um intercâmbio com a Ferroviária, começou com o Pedro Henrique, que esteve aqui, ele era do Fluminense, ele fez esse vínculo das escolinhas com a Ferroviária. E a própria Fundo Esporte criou uma seleção sub-14. Então você vê, a Ferroviária está disputando sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, o sub-20, lógico. E o mesmo acontece com o futebol feminino. Araraquara virou um polo formador assim, de atletas, né? Aqui elas ganham confiança, tem estrutura, estão ganhando campeonatos, né? Onde vai, consegue trazer um título. Então, acho que a estrutura da Ferroviária, nessa parte de futebol de base, está excelente. Não, só devemos bater palma. É uma coisa que já bem organizada. Claro, com certeza. Já bem organizada. Eu acredito num futuro breve aí, a Ferroviária se firmar mesmo. Todo mundo procurar a Ferroviária. Entendi. Agora, os jogadores da cidade, um ou outro pode reclamar. Mas você vê que o universo do futebol ele é muito amplo. Lá atrás a gente... o Bazani não deu chance pro meu filho. Mas, tem tantos times. Tem Matonense, São Carlense. Se ele for realmente bom, ele vai vingar. Uhum. Não adianta, né? Jogar a culpa... Não. Que não, o Bazani sempre foi, né? Ele entregava o time pronto, né? Inclusive eu tenho uma entrevista que eu fiz com o Paulo César Oliveira, 10 anos da perda aí do Bazani, ele citou isso bem claro. O Bazani entregava um time pronto. O Douglas Onça falou muito disso, o Marinho Han teve aqui, falou, o Vica falou também, né? O Bazani acertava a posição. Ele ia ver um jogador. Quando o Mauro Pastor, campeão brasileiro, ele voltou aqui, o Bazani pôs ele para jogar do lado esquerdo. Falou, Mauro, você é canhoto, você tem mais facilidade para jogar do lado esquerdo da defesa. Então são detalhes. O Bazani tinha esse olhar clínico e ele vivenciou o futebol a vida inteira. Domingo à tarde, ele pegava o carro e ia ver jogo aí na região, anotava, ele levava a prancheta dele, anotava a escalação dos dois times, ele sabia tudo. E como é que era a sua relação com ele? O Bazani... O Bazani é um mito da Ferroviária, né? É o melhor jogador da Ferroviária de todos os tempos, né? O Bazani, eu convivi com ele, lógico, também nos momentos ruins aí, estive na casa dele. O Bazani, ele era humilde, né? Ele era simples, ele pensava ali no futebol. Mas ele tinha as obrigações sociais dele, ele foi, né, cirurgião dentista no Caibar Schutter, trabalhou lá. Depois, o hospital estava em dificuldade, ele continuou como voluntário. Ele ia às 6 horas da manhã lá, e o treino era às 9. Ele saía, vinha para o treino. À tarde, ele dava as voltas dele, ele morava no Santa Angelina, né, Euclides da Cunha. Ele ia lá nos Britos, dava uma corridinha, voltava. Domingo cedo, a gente jogava bola no campo suplementar da Ferroviária, e ele chegava com a moto, ele dava as voltas no campo de cima, descia para o campo de baixo, e jogava com nós, orientava, elogiava. Então nós jogamos, quer dizer,
juntos, estamos ali. Eu gosto de jogar uma bolinha, né? Sou zagueiro. Mas ali a gente sempre... Ele sempre contando os casos dele, as viagens, né? E o Bazzani eu vejo assim, o maior símbolo da Ferroviária, né? O maior exemplo, né? Ele deu o exemplo, né? Ele foi o grande jogador que o Ferroviária teve. Em toda a sua história, né? O Bazzani, ele viveu uma fase boa ali, depois ele ficou em vários cargos. A própria Ferroviária, interessante, é que considerava ele atleta. Não encerrou o vínculo dele na federação. Aí você vê, ele parou em 73, né? Em 76 não tinha meia esquerda. E ele entrou em campo. Em 76. E o mesmo aconteceu com o Carrasco, né? Também. O Wilson Carrasco, grande figura. Voltou depois com 45 anos. Não, mas ele jogou em 85. Ele jogou muito bem, então, né? Você vê que ele formou aquele meio campo com... Era Paulo Martins, Cardim e o Wilson Carrasco. O ataque era Serginho Dourado. O centroavante eu não lembro quem era. Centroavante daquele time eu não lembro quem era, mas a base do time era esse. 85? 85. Era o Marcão, né? Era o Marcão, né, centroavante, né? De novo, porque o Marcão saiu e depois voltou, né? Foi pro São Paulo e voltou, né? O Marcão, ele estava na Inter de Limeira. Ele andou, foi pro São Paulo, América, disputou a final, né? Final do Paulista, que ele perdeu, que o São Paulo perdeu. Ele fez o gol contra o Corinthians. Depois ele foi para a América do Rio, se não me engano, a Inter de Limeira, ele estava lá encostado. E o Parelli foi buscar ele. Ele chegou, o time já estava treinando, o Turquinho, Vanderlei Fazolar, esse excelente ser humano, um grande amigo ali, pôs o Marcão em forma, treinava ali o dia inteiro, separados os atletas. E o Marcão voltou contra o Corinthians, fez um gol de cabeça, 2-1, numa manhã de domingo. Eu estava naquele jogo. No Carlos, né? O Corinthians tinha um timaço, né? Pênalti, né? Lembra? O Carrasco fez de pênalti. Então, o Corinthians tinha um timaço. Foi 2-1 para a Ferroviária. E aquele time do Corinthians era bom, hein? E o ponto esquerdo era o Nenê Guanchuma e o Vitinho, né? Se revezavam ali. Entendi. E você é de uma época que tinha algumas figuras emblemáticas na cidade, né? O Tota, o senhor Armando Clemente, Zé Lemão, Paulo André. Você chegou a fotografar para esse pessoal? Você chegou a acompanhar alguma coisa deles? Então, eu também fui diretor do União Esquina, né? Um clube da Vila Xavier. Que era o Tota, o treinador. Nós contratamos o Tota. O União Esquina foi fundado em 1º de junho de 1970, ali na Vila Xavier, no Bento de Basso, garotos de 14, 15 anos, que não tinham chance em outros clubes por não serem bons de bola. Nós vamos fazer nosso time. E começamos, nós fomos na Atlética, acertamos lá de jogar de manhã, todo mundo ficou sócio. O presidente da Atlética, saudoso alencardense Rodrigues, da Estrada de Ferro. E inclusive, logo de cara, em 71, o Coquinho também estudava no Jornal da Vila, jogou para o União Esquina, já foi um destaque. Em 73 ele já estava na Ferroviária, fez gol contra o São Paulo. Depois foi para o Mato Grosso, né? Mas ali o juvenil, nós começamos no final dos anos 70, o União Esquina criou o juvenil. Era quase uma obrigação do Barofaldi, presidente da Liga. Sensacional esse Barofaldi. Foi um ótimo presidente. Ele e o Pelica, né? Seriedade na Liga Araraquarense. E o Esquina foi bem no juvenil, mas aí nós procurávamos um técnico, né? E surgiu a oportunidade do Tota. O Tota treinava o Santana. A gente ia jogar futebol de salão lá, via o Tota lá na quadra, aquele jeito dele, né? Entusiasmado. Ô, Tota, você... mas eu precisava de uma renda. A gente vai fazer uma renda, arrumamos um serviço de cobrança para ele pagar o aluguel dele. Aí ele começou no União Esquina, mas a gente já ficou impressionado, né? Ele pegava a molecada de bicicleta e ia treinar lá na Flora, a molecada correndo. O time voava em campo. E a rigidez também, de horário, né? O jogo começava às 8h30, 8 horas no vestiário. 8h01 já não se trocava. E com toda essa disciplina, ele foi disputar o título juvenil contra a Ferroviária no estádio municipal. O Esquina sagrou-se campeão em cima da Ferroviária, que o treinador era o Carlinhos Fagnani, Fagnani. E o Esquina no ano seguinte disputou de novo o título com a Ferroviária e foi vice também, perdeu nos pênaltis. E logicamente o Bruninho contratou o Tota. O Dardel Grande tinha um trabalho de base já das escolinhas da Ferroviária
E contratou o Tota, foi onde ele ficou para a Ferroviária. E nós ficamos contentes, né, de ter ajudado, participado dessa história do Tota. Que bacana. Você sabe que agora a gente está recebendo um acervo dele, né? Do filho dele, passou para nós o acervo. E aí a gente está organizando uma exposição sobre ele aqui. Agora eu acho que no mês de maio, final de maio, começo de junho, a gente vai organizar essa exposição dele. Uma homenagem a ele, né? Isso. E essas figuras, os alemão? Os alemão também era cliente meu no Foto, ele trabalhou no Araraquarense. Era uma figuraça, né? E gente boa demais. Tem uma passagem interessante com os alemão. Tivemos algumas brigas aí, União Esquina e Colorado, decisões, União Esquina e Atlética, ele também cuidava do juvenil da Atlética. Mas teve uma passagem dos alemão, 94, e ele estava sempre ali, passava no mercado, né? Levava foto para Revelado, ele trabalhava no Clube Araraquarense. E eu tô lá, chegou no balcão o Rubens Minelli. Ele estava hospedado no hotel Irapuru e levou um relógio lá para trocar a bateria. O Rubens Minelli? Técnico da Ferroviária. O Rubens Minelli, consagrado. Foi tricampeão pelo Inter de Porto Alegre. Aí ele, quando estava olhando as fotos da Ferroviária lá, falou: "Ô, senhor guarda da Ferroviária." Eu falei: aqui tem um mostruário aí da Ferroviária, né? Eu precisava trocar a bateria desse relógio. Aí eu olhei o relógio e falei: é impossível abrir um relógio desse, né? Eu não vou arriscar, né? Eu preciso... O senhor tem que levar num profissional mesmo, né? Só fazia coisa simples ali, trocar a bateria. Nisso chegou o Zé Alemão, o Zé Ricardo Freitas. Aí eu apresentei, falei: Minelli, esse aqui revelou o Careca, Paulo César Oliveira. Que prazer! Começamos a bater papo. Aí eu sugeri o Zé Alemão levar ele no Aurianelli, relojoeiro ali na Avenida Brasil, que era especialista, tinha peças importadas da Suíça, era a relojoaria mais completa de Araraquara, a Aurianelli. E aí eu fui com eles até ali na saída do mercado, e lá, né, o Zé Alemão falou: "Pode deixar que eu leve lá." Então foi um encontro assim legal. Olha, Rubens Minelli, Zé Alemão. Nossa Senhora, todas lendas. Ali no meu balcão ali, eu falei: "Puxa vida, que legal." Registrou? Então, na emoção ali, não fotografei. Tem foto do Minelli. O neto dele está fazendo um livro, o Bruno Minelli, me pediu umas fotos em Jogos da Ferroviária, eu consegui. Mas ele não teve assim uma passagem, né, gloriosa na Ferroviária. Mas o time também não ajudava muito também, né? Mas era um... Teve aquela derrota ali para Ponte Preta ali, né, em Campinas, né, 8. Aí ele entregou o cargo, mas não exigiu nada da diretoria. Ele saiu com honradez, sim, e nossa reverência aí ao Minelli, excelente treinador. Sim. Desde do América, aquelas brigas com a Ferroviária. É porque, na verdade, ele já tinha sido multicampeão pelo Inter, né? Lá atrás, né? Sim, e tinha treinado o Mauro Pastor, né? Consagrado. Ele só falou pro presidente que não deu certo o serviço, que é melhor parar por ali. E você trouxe umas fotos aqui pra gente ver. Mostre ela aí pra nós. Então. Conta um pouquinho. E conta um pouquinho aí. Aqui é um Ferroviário Palmeiras, octogonal de 1993. Antônio Carlos, né? O Zago, né? Sim. Zagueiro do Palmeiras, disputando uma bola com o Romildo. Naquele famoso fatídico 1-0, com aquele golaço do Edmundo, né? Aqui o Edmundo, né? Que o Osmar Santos apelidou de animal. Também com a fonte lotada. Foi recorde de público esse jogo, né? Sim. Foram quase 19 mil pessoas, né? A renda na Ferroviária, assim, o público sempre é contestado, assim, naquela época o pessoal pulava muito muro também, né? Sim. Aqui o Edmundo e comemorando o gol com o Edilson. E eu estava no ataque da Ferroviária, então eu burlei ali a vigilância da federação e consegui do outro lado, porque o Palmeiras estava atacando muito. Essa foto Esse time aqui é de que ano? Então, essa foto aqui, ela foi armada pelo repórter da Globo, Roberto Tomé. O que aconteceu? Aí é o Campeonato Brasileiro Série C de 94, né? E os dois times subiram.
E o Roberto Tomé já tinha feito uma matéria que a Ferroviária disputava o campeonato de ônibus, ia jogar em Goiânia de ônibus, inclusive ele foi no ônibus, filmou o Pestana, Leonido Pestana, o motorista parava o ônibus e os jogadores caminhavam 2 quilômetros para destravar as pernas, depois voltava para o ônibus. Então foi interessante essa matéria. Esse aqui é... Esse aí é o artilheiro de 90, Volney, né? Ele foi artilheiro do campeonato de 90, depois ele foi vendido para o Guarani, de Campinas. Bacana. A foto de 93 também, fonte luminosa cheia, Palmeiras Ferroviária. Aqui também o mesmo ano. O interessante aí também é o layout do estádio, né? O setor de sócios. O setor de sócios, né? O trampolim lá atrás. O trampolim histórico. Trampolim históricos, né? Também acho que seria oportuno falar dessa torre aqui, que ela foi inaugurada em 1954 pelo governador do estado. O Ademar de Barros, né? Não, o Lucas Nogueira Garcês. Ele veio inaugurar e ficou surpreendido. Pensou que ia lá no interior inaugurar uma piscina. Na hora que ele viu a piscina olímpica e essa torre de salto, ele falou, poxa vida. A Ferroviária, lógico, tinha o poder financeiro da Estrada de Ferro. Sim, aliás, nós podemos dizer tranquilamente que a Ferroviária é o primeiro clube empresa do Brasil, porque o salário para ser admitido na estrada tinha que ser sócio da Ferroviária e descontado em folha. Entendi. Então a Ferroviária tinha sócio ao longo da Estrada de Ferro. Uhum. Esse é o Telê e quem mais? Eu considero aqui uma foto legal por ser quem é o Telê Santana, né? Ele observando aqui a preliminar de Ferroviária e São Paulo, foi em 94, junto com o Parelli, que é um presidente lendário, né? Parelli é um presidente lendário, o repórter da Bandeirantes aqui, vou ficar devendo o nome dele. Mas essa foto é de 94, né? Parelli e o Telê observando. Telê Santana, que bacana. Aqui é o inesquecível Paulistão de 85, né? O Balu e Éder. O Balu, que era da Portuguesa Santista, e ele não figurava assim no time titular. Aí dois dentistas, né, de Araraquara, o Carlos André Lia e o Oswaldinho Nogueira, que são, né, radicados em Santos, aquela coisa toda, indicaram o Balu para a Ferroviária. E o Balu estourou aqui, né? Ele veio, né? A Ferroviária vendeu para o Cruzeiro, ele foi para a seleção. E esse jogo foi 1-1, né? O Éder não teve muita chance não com o Balu, né? E o Éder tinha jogado naquela seleção de 82, Seleção de 82, tinha feito gol em Copa do Mundo, mais um Ferroviária e Palmeiras também. Esse já é 96. Nesse dia, a Ferroviária perdeu de 5-1. Eu estava no estádio nesse dia. E tem um detalhe nesse dia também sobre o Djalminha e o Luxemburgo. Não trouxe a foto, mas o Djalminha fez um gol ali, ele entrou dentro da área, driblou a defesa e comemorou com um certo, né, desdém ali. O Luxemburgo tirou ele na hora. Falou, você tem que respeitar a Ferroviária. Substituiu o Djalminha após o gol. Aqui é um Ferroviário Atlético Paranaense também, taça de ouro de 83. Aqui uma defesa, um leve toque do Abelha, numa cobrança de falta do Tita, a bola resvalou atrás e saiu contra o Grêmio. Aliás, fica aqui a sugestão, né? A Ferroviária poderia recuperar essa camisa do Abelha aqui. Com certeza. Porque era linda. Marcou época essa camisa. E era bonita, né? Uma camisa bonita. E aqui um Corinthians e Ferroviária de 84. Dr. Sócrates. Dr. Sócrates. O detalhe aqui também é o patrocínio, né? Começou a era do patrocínio, a Ferroviária saiu na frente aí do Corinthians, conseguiu um patrocinador, né? E o Corinthians jogando com a camisa puro sangue, que eles falam, né? Clean. Sem. Clean, é isso. Aqui também, novamente, Ferroviária e Corinthians. O garoto de ouro da Vila, nosso ídolo, Douglas Onça, né? Que tem toda essa história com a ferrovia. O pai foi ferroviário, ele adora ferromodelismo. Ele está aqui na bola com o Bozó esteve aqui recentemente com nós no Clube Náutico, fez uma brincadeira lá, ele, o Careca, Inclusive ele foi campeão com o Careca em 78, em cima do Palmeiras, sim, não foi? Sim, e aqui nós temos o
Paulinho, né? O Daniel Gonzalez e o Alfinete, que foi do 15, né? O Alfinete. Sim, era aqui lateral. uma foto histórica aqui do Vicky em começo de carreira. Não, já tinha acho que uns 4 anos de profissionais, fazendo um gol pela Ferroviária. Ele foi campeão brasileiro pelo Fluminense em 84. Taça de Ouro. A Taça de Ouro de 1983, eu posso dizer que foi disputada assim, embaixo de chuva, porque era verão. E a torcida da Ferroviária, né, não estava acostumada, né? Um campeonato com vários times, várias chaves. A torcida achou que a Ferroviária, né, ia só competir ali a primeira fase. Inclusive eu fotografei o jogo Ferroviária 2, Colorado 0, e todo mundo me pedindo foto, porque acho que foi só eu. Depois a Ferroviária começou a ganhar, a torcida empolgou. Aí foi aquela alegria. E todo jogo também chovia, né? A gente saía do jogo embaixo de chuva da Fonte Luminosa, aquelas tardes ensolaradas com chuva, era uma delícia. Momentos inesquecíveis. Aqui a Ferroviária e Grêmio. Aqui nós temos também antes dos uniformes, né? Das propagandas, né? Dos uniformes. Aqui o Marcão se prepara para bater um pênalti. Orienta um jogador para ficar no rebote e tal. Foi 2-2 esse jogo, na Fonte Luminosa, com um bom público. Essa foto também é dos anos 80. Estava construindo as cadeiras cativas ali no setor das cabines de imprensa. Douglas e Tito aqui, símbolos, né, de Grêmio e Ferroviária. Professor Zé Rubens aqui, de Educação Física, com China, com Tita. O Vasco queria o Zé Rubens. O Zé Rubens era um lateral vigoroso, né? Sério, como era o Divino, né? Os dois se revezavam. Aqui uma camisa histórica aqui do Leão, camisa zebrada, né? O Leão, todo mundo se recorda como goleiro do Palmeiras, mas aqui ele estava no Corinthians, né? E ele pegou o modelo da camisa do Palmeiras e levou pro Corinthians depois, né? Trocou a cor só. E aqui, né? 83, de ressaca ainda da Taça de Ouro. O Sócrates pegou ali da entrada da área, chutou mascado e nós perdemos de 1-0. O goleiro já era o Éder, né? O goleiro era o Helder porque o Abelho já tinha ido para o Flamengo. Aqui uma foto da B1, quarta divisão. Eu considero quarta divisão. A2, A3, a primeira, segunda e quarta divisão. A federação está pensando em fazer a quinta divisão. E a Ferroviária, né, jogando com o Velo Clube de Rio Claro, foi 2-0. Agora o Grafite, interessante é que ele não fez gol na Fonte Luminosa. Ele fez vários, acho que 9 gols nesse campeonato, mas tudo fora, inclusive um contra o Palmeiras, São Paulo, que a Ferroviária ganhou de 1-0, Palmeiras B. Aqui o Marcelinho também, meio esquerdo, que lançava o Grafite. Também B1, o Grafite está lá atrás. Aqui o Rodrigo Tabata também, dessa campanha com o Grafite, né? Rodrigo Tabata é o mesmo que depois jogou no Santos, não foi isso? Sim. Fez isso, fez. Aí ele foi Santos, para o né? Catar, jogou na seleção do Catar, se naturalizou, e ele estava treinando para essa Copa aí, mas não conseguiu ser relacionado, ser convocado, tá? 41 anos. Aqui o Lê, que era um jogador muito habilidoso, uma foto simples, mas que marca também a Ferroviária, enfrentando o Palmeiras B em São Paulo, sob a direção técnica de Dorival Júnior, e o Abelha era o assistente dele. O Dorival fez 8 jogos na Ferroviária, né? Ganhou 2, empatou 2, acho que perdeu 4, não, empatou 4, perdeu 2. Aqui é o Americano. Merica. Aqui é Taça de Ouro também, Fonte Luminosa, Douglas Onça. Aqui o Paulo Martins, um volante habilidoso. Marcou época aí na Ferroviária, no América de Rio Preto, depois foi para São Paulo, foi campeão do São Jogou Paulo. no Flamengo. Flamengo, era um craque. Era um craque, um jogador era... Um volante craque, né? Aquela bola que o zagueiro tira com violência, ele matava ela com facilidade. Então eu encontrei com ele no estádio do Mineirão. Ele era guia turístico do Mineirão. Em 1996. Foi isso. Eu já vi alguma matéria dele contando a passagem da Ferroviária recentemente. Aqui nós temos os anos 90, né?
aquele ano que o Vônei foi artilheiro. O Celinho foi um bom meia esquerda, comemorando. Essa foto é simbólica por causa do alambrado, né? A turma da Boca do Lixo ali, Alambrado. Essa aqui, 92, foi umas melhorias ali que o presidente Parelli fez nas piscinas, né? E teve muita festa ali, com Aqualocos. Também recordar, né? O velho estádio. Aqui uma foto do César Mineiro, né? 95. Esse jogo praticamente... O João Paulo Araújo, né? Insistiu para ter o jogo, o estádio estava ruim, mas era um jogo da TV Globo, né? Não tinha como adiar, né? Era a programação da Globo. Sim. Narciso comemorando aqui nos anos 90 a classificação da Ferroviária para a Série A. TT. Tudo bem? Ah, doutor, seja bem-vindo. Doutor. Pode sentar aqui? Não tem cadeira? Pode sentar aí. Pode puxar uma cadeira aí. Não, senta aqui, eu fico no banco. Senta aqui, doutor. Dá pra mim o banco. Isso é um encontro de lendas aqui no podcast Uniara, pô. Queria pedir desculpa para você e para o Fagner de ter entrado aqui de maneira intempestiva, mas o nosso convidado merece. TT Viviane, talvez não, acho que vamos tirar essa palavra. TT Viviane, eu acho que é a pessoa mais importante do esporte de Araraquara desde os anos 80 para cá. Nós não teríamos a documentação, não existiria a memória esportiva de Araraquara se não tivesse o TT com a sua dedicação, tendo feito todas as coisas que ele fez, que vocês vão poder saborear e apreciar aqui. Não, estamos falando. Então, eu não podia, sabendo que ele está aqui, eu não aparecer, porque Araraquara deve muito ao TT, eu principalmente devo muito em relação às qualidades morais, qualidades de investigação séria que ele faz sobre o esporte de Araraquara e a documentação espontânea, voluntária, muitas vezes lutando contra uma série de dificuldades que nós sabemos que existe, e a Ferroviária e Araraquara tem a grata honra de ter o TT aqui no nosso convívio. Então eu vim aqui primeiro parabenizar ele pelo trabalho que ele faz e parabenizar vocês dois, Fagner e você, Alexandre, pela oportunidade de trazer para Araraquara, todo mundo sabe quem é, mas para Araraquara conhecer profundamente o trabalho do Benedito Reginaldo Viviane, o famoso TT Viviane, né? Um monstro esportivo aqui na nossa cidade. Desculpa entrar desse jeito, tá? Imagina, de forma alguma, como você sabe, nós estamos falando com muita gente do esporte amador de Araraquara, né? E uma figura como ele não poderia ficar ausente das conversas e dos diálogos que a gente tem aqui, até porque também a gente tem que mostrar o que as pessoas fazem dentro do esporte amador profissional da cidade, e ele com certeza tem essa contribuição monstruosa para o desenvolvimento do esporte da cidade, tanto profissional quanto amador. Então é um prazer imenso recebê-lo aqui em nossa casa, recebê-lo aqui na instituição, recebê-lo na Uniara, porque afinal a universidade serve para isso, para você dar oportunidade para as pessoas falarem aquilo que faz, como trabalham, o que realizam, né? Porque muitas vezes esses trabalhos ficam aí submersos, ninguém sabe o que o cara faz e o cara tem um trabalho significativo na cidade. Então a gente precisa abrir a porta para esse monte de gente que faz um monte de coisa boa para a cidade e a gente mostrar o trabalho que eles fazem é significativo para o município e para a região como um todo. Só que para você conseguir fazer a documentação do trabalho do TT e do conhecimento do TT, você vai precisar agendar uns 10 podcasts, porque é muita coisa. Mas eu queria isso, eu vim aqui cumprimentar ele, cumprimentar vocês, ele que é a estrela aqui, vou deixar vocês conversarem com ele, e em nome aqui da Uniara, TT, dizer para você, o Alexandre já deve ter dito, que é um prazer ter você aqui, tá? É um orgulho ser teu amigo e poder desfrutar da sua presença aqui na nossa cidade.
Obrigado, viu? A indicação partiu do senhor e do Bolacha e não teve como recusar. Vou recusar uma indicação do Dr. Cirino, porque eu considero meu trabalho modesto, talvez não seja necessário tanto, né? Tempo aqui de podcast, é uma coisa simples, a gente faz com amor, são registros, né? Tem outros fotógrafos também que colaboraram todo esse tempo da Ferroviária, já citei alguns aqui, Mário Henrique Zampieri, não podemos deixar aqui de inesquecível Pascoal Gonçalves da Rocha, que muito trabalho aqui foi dividido com ele também me inspirou a guardar as coisas. Depois do lançamento do Fonte Luminosa, senti mais necessidade ainda de acompanhar, depois daquele levantamento que o senhor fez, todas as fichas técnicas da Ferroviária, estou seguindo até hoje, consegui, me deu um exemplar, né, a mais, e eu acho um tesouro aquilo, né? Eu acho um tesouro. Então, também estou feliz com a sua presença aqui. Então, eu até falei para ele, doutor, que se um dia ele quiser, tiver oportunidade, a gente pode montar uma exposição das fotos dele aqui na Uniara. Tem inauguração agora recentemente, vai ter a inauguração do mezanino ali, que vai ter novas instalações, entendeu? Aí eu falei para ele, caso um dia ele queira fazer uma exposição de fotos dele, a gente organiza aqui, chama a comunidade, chama a imprensa, chama a rapaziada, né? E o TT foi o primeiro quando começou a questão de sites, de divulgação na web, etc. Foi um dos primeiros também a ter a disponibilizar na internet coisas sobre ferroviária, etc. Então, ele não tem só essa documentação fotográfica que ele tem, ele atuou em diversas outras áreas. E o TT, o Pascoal dizia que era o cara que mais tinha diploma aqui, e quase todos aqui da Uniara. Ele é jornalista, advogado. Sim, tem uma formação extensa aqui na universidade. Aqui. Ele até brincava... Filho da casa, né? Ele é um filho aqui, e o Pascoal brincava comigo. Tem dois caras que mais estudaram aqui em Araraquara, que é o TT e o Cebolinha. Ele contava isso pra gente. E muita saudade do Pascoal também, e também não teria existido o Pascoal, as festas, toda aquela documentação. O Pascoal tirava foto, etc. Mas o Pascoal tinha uma visão muito mais romântica da coisa, né? O TT, ele vê com olhos de jornalista, com olhos de historiador, com olhos de alguém que quer deixar algo para as nossas próximas gerações aqui em Araraquara aproveitar esse trabalho, porque acho que esse que é o papel do sujeito, da pessoa que trabalha com essas coisas de história, né? Sim, com certeza. Que daqui a 100 anos alguém possa consultar e saber, né, fazer levantamento, saber a história da nossa cidade. Mas eu vou deixar vocês aqui, eu vou pedir desculpa e agradecer pela interrupção. Eu acho que tá bom? ficar, né? A gente fez, se você quiser ficar, pode ficar aí, ó. Vai mostrar as fotos aqui, ó. A estrela é o Sabe que a gente fez um podcast com ele, ele participou com a gente aqui, ele falou das obras dele. Doutor, obrigado pela presença aí, viu? Então, sensacional. Sensacional. O Cirino é um cara fantástico aí, dá uma contribuição imensa aí para nós. Conheci o pai dele também, o delegado, Dr. Antônio Cirino. Então, e ele é de Itápolis. Ele é de Itápolis, né? De Itápolis. E a gente estava falando das fotos, não é? Essa foto aqui, que time que é esse? Eu já não trouxe óculos, claro. Então, esse é o time de 90, que o Vone foi artilheiro com 12 gols. Aqui nós também temos o fisicultor, que é de Araraquara, né? Eduardo. Nós temos o Narciso, o Wallace. O goleiro que era da Ferroviária, criado aqui, depois foi jogar no Guarani, jogou no Barretos. O Narciso, ele trabalhou no supermercado, Sé, né? E ele foi goleiro do Dema, jogou decisão do Amador contra o Neon Esquina, nós levamos a melhor. Mas o Narciso teve uma grande atuação. Depois ele foi para a Ferroviária. Aí temos o lateral Wallace, o Alexandre, o médio volante Elinho também, que liderou esse time com uma categoria incrível. Aí o Olavo, o China, o Getúlio. O Getúlio foi goleiro da Ferroviária nos anos 60, inclusive participando da seleção olímpica, né? O diretor Luiz Flório e o diretor Meirelles. Aqui embaixo nós temos o Sidney, né? Um pouquinho. O Sidney, que foi... O Gama conseguiu lá trazer... Não, o Gama não. Ele veio do São Paulo. Aí nós temos aqui o Donato, o Hamilton, que era um centroavante alto, o Vone.
o Celinho, que era o meio esquerdo, o cérebro do time, e aqui o nosso querido Silas Avazzi, um mascote da Ferroviária. Mascotinho. Que marcou época, né? Com sua reverência, sua alegria, seu amor pela Ferroviária. Mais fotos? Mais fotos. Aqui nós temos o Dr. Otávio Augusto, né? Comemorando um gol. É o que dá mais para ver aqui, o Otávio Augusto, centroavante dos anos 90, né? Ele está no exterior, se formou em medicina. Mas, quando ele estava em Araraquara, ele estudava na Unesp, né? Era o sociólogo, cabeça pensante do time. Ele jogou também em 95, fez aquele gol no Rogério Ceni. Um dos primeiros jogos do Rogério Ceni no São Paulo, o Otávio Augusto fez o gol de cabeça. O Rogério Ceni era reserva do Zete. O Zete não pôde jogar e ele jogou. Tá aqui, ó. Rogério Ceni aqui, uma foto... Sim. lendária, né? Um dos primeiros jogos do Rogério Ceni. Se eu tiver a oportunidade, eu vou mostrar para o Ceni. Aqui um São Paulo e Ferroviária, 94. Fonte Luminosa cheia, né? Rafael Camarota no gol. Aquele que era do Corinthians, do Coxa. Foi campeão brasileiro, campeão brasileiro no Coxa, em 85, né? Então aqui você vê o João Batista subindo na bola, Júnior Baiano, Marquinho Capixaba. Não, é Delvan. Não, Carminho. Marquinho Capixaba dentro do gol. Delvan. Esse jogo aqui, interessante também, foi a estreia do Caio Ribeiro, né? Caio Ribeiro o centroavante. São Paulo, O titular era o Miller e durante a viagem o Caio Ribeiro combinou com ele que ele queria jogar. O Miller dá uma de migué, enfim. Tá, no fim do jogo o Miller realmente saiu, Caio Ribeiro entrou. Essa história o Caio Ribeiro já contou em público, né? E eu também fotografei esse jogo lá das cadeiras cativas, porque o fiscal da federação me barrou, me exigiu um monte de coisa e não deixou eu entrar no jogo. A câmera era boa, hein? Tem essa aqui, que esse é o histórico Ferroviária e Palmeiras, a Fonte Luminosa lotada, né? É uma certa insegurança aqui, o torcedor no transformador, mas é uma festa, né? Uma festa, Ferroviária e Palmeiras, octagonal, recorde de renda na Fonte Luminosa. E você tem um álbum de fotos do futebol feminino da Ferroviária também, né? Então, o futebol feminino foi a primeira Libertadores da América. Foi em Medellín, né, em 2015. O jornalista da empresa, né, que prestava serviços não pôde ir de última hora e me convidaram, a Fundo Esporte me convidou. Aí corri atrás do passaporte, em uma semana consegui e embarquei com as meninas, com bica, né. Aqui nós estamos em Medellín, a Ferroviária foi invicta, né, campeã. E o forte ali, rival dela era o São José, né. São José era campeão, tricampeão da própria Libertadores, e ali foi um jogo difícil. Na semifinal a Ferroviária ganhou do São José de 1-0, gol da Adriana Nenê, e na final contra o Colo-Colo foi 3-1, 2 gols de Tabata e um da Ana Barrinha, nossa lateral, que jogou ontem contra o Flamengo aqui na Fonte Luminosa. Então, nessa época também há de se destacar aqui o empenho da Fundo Esporte, né? Que ela mantinha a comissão técnica, que era o Leonardo Mendes, né? Filho do Mendes, centroavante histórico aí do futebol amador, coordenador Douglas Lima Onça, e o fisicultor o Márcio Ferreira, né? E o diretor era o César Molina. Nós ficamos 2 semanas em Medellín. A princípio seria uma semana na primeira fase, a Ferroviária avançou, chegou na final. Ficamos 2 semanas perto do estádio Atanásio Girardot, que foi um estádio histórico aí com eliminatórias da Copa, tudo, bem no centro de Medellín. E foi uma experiência incrível. Ali a Ferroviária começou a se firmar e ganhar um respeito. Porque o interessante é que isso aqui é a primeira conquista do futebol amador coletivo de Araraquara. De maior peso, né? Sim, com certeza. Araraquara, o Lupo Náutico esteve na Sul-Americana com vôlei, mas campeão assim da América foi esse grupo aí,
A maior conquista de futebol coletivo de Araraquara. E você estava presente e fez E do Brasil também, né? E do Brasil também, porque você vê, foi a primeira Libertadores fora. O Santos ganhou aqui, o São José ganhou aqui, mas a Ferroviária ganhou, né? Além fronteiras, né? Depois ela foi bicampeã, né? Ganhou do Corinthians, mais recentemente. Ah, aqui ó, o bilhete. Ah, isso aqui é uma foto da inauguração da Fonte Luminosa, né? Reinauguração. 2009, 22 de outubro, Ferroviária 2, Ituano 1. E eu fotografei antes do jogo, eu estava ali com vários compromissos, ajudando o pessoal da assessoria da prefeitura e tirei essa foto antes do jogo. Achei legal, né? Uma foto plástica. O pôr do sol aqui ele exagerou, né? Do oeste. Ele foi para o sudeste e uma parte no leste, né? É um pôr do sol raro, vamos dizer, na Fonte Luminosa, né? Do oeste para o sudeste e para o leste. E foi uma das selecionadas aí para os 200 anos de Araraquara, que a Loteria Federal fez uma homenagem aos 200 anos de Araraquara, 2017. Araraquara é de 1817, né? 22 de agosto. E foi uma alegria enorme fazer essa foto. E temos aqui... Então, aqui a revista Placar, ela repercutiu, né, os melhores do ano em 2015. Você vê que a Ferroviária voltou a ser manchete na Placar como um time campeão 2015, graças ao futebol feminino, né? Tem a foto do time aqui, posada aqui. Dá uma virada aí, Alexandre. Aqui, ó. Aqui, essa foto no estádio Atanásio Girardot contra o Colo-Colo. Pra gente poder focar aqui assim. E eu citei aqui... Eu citei também a comissão técnica aqui, lógico, o Leonardo, Douglas, o Márcio, o Cezinha Molina, e também um destaque especial para o nosso doutor Leonardo Cunha, né? Leonardo Cunha, na época, estava com 84 anos, e nós ficamos lá, ficavam 2, assim, alojados por apartamento, e eu tive a felicidade e a honra de ficar junto com o doutor Leonardo Cunha. Então eram longas conversas à noite, e aquela disposição dele de manhã para os treinos, correr atrás de medicamento para as meninas, ele atendia à noite, atendia de manhã, não tinha hora. E aqui nossa homenagem ao Dr. Leonardo Cunha, o símbolo da medicina, né? Um médico com uma vocação extraordinária, um espírito esportivo e que ama a profissão, né? Dr. Leonardo Cunha é um símbolo, né? Um símbolo da medicina. Por tudo que ele faz aqui em Araraquara, pelos clientes, ambulatório da mulher, atende todo mundo, Santa Casa, sensacional, uma folha de serviço prestados inestimável aí para Araraquara, imensurável, não tem como medir o trabalho do Dr. Leonardo Cunha, não tem limites. Com certeza. Conversamos aqui com essa lenda da fotografia de Araraquara, do esporte amador e profissional, TT Viviane. TT, foi uma conversa sensacional que tivemos. Agradecemos demais a sua presença aqui. A Uniara agradece demais a sua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu volto a insistir. Eu não sou um fotógrafo de grandes fotos, né? Eu estive ali, vi a história de perto. Talvez eu possa até documentar alguma coisa, testemunhar, mas jamais, não tenho prêmio. Sou um fotógrafo modesto, não tem. Eu sou um operário da fotografia, assiduidade. Aí eu concordo, né? Todo esse tempo aí, várias gerações na Ferroviária. Mas eu tô feliz, eu não tenho nada de estar aqui na Uniara, de Dr. Cirino do meu lado, quer dizer, uma emoção muito grande estar aqui nessa casa, que eu estudei, né? E faço pesquisa aí na biblioteca. Um dia vim pesquisar aqui o basquete da Uniara, aquela campanha sensacional de 2002. Né? A gente tem aqui o curso de Educação Física da Uniara também, que forma atletas, o curso de enfermagem, que ajudou aí no combate à pandemia. Araraquara é muito grata à Uniara, né? A gente vê aí na geração de emprego, de conhecimento. A Uniara é uma referência, né? No ensino aí do Estado, do Brasil. Muito obrigado. Valeu.